Boa tarde, vestibulindos! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Gente, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais uma live da quarentena da aprovação. Vocês aqui do Instagram, tô começando primeiro por aqui, novamente, assim como ontem, pra testar se o Instagram tá tudo bem mesmo, tá? Então vocês vão ver os bastidores da live começando aqui no YouTube, beleza? Essa é uma live que vai ser mais de boa, vocês não vão precisar tanto de papel e caneta, mas vão precisar prestar atenção porque tem muita coisa que eu vou dizer aqui que faz toda a diferença pra aprovação de vocês. E é o seguinte, hoje eu vim contar toda a minha trajetória pra passar na ETEC, todos os perrengues, tudo que deu certo, tudo que deu errado, o que eu aprendi com tudo isso e o que você pode aprender com tudo isso, tá? Então, já que aqui no Instagram tá funcionando, oi pro Felipe, pra Letícia, pra Brenda, pra Stephanie Pereira, pra Júlia Farias, pra Gabi, pra todo mundo que tá chegando por aqui. E agora vamos começar aqui no YouTube agora, ok? Então só um instante, aqui no YouTube, como vocês já sabem, né? Quem sempre chega no comecinho já sabe que no YouTube o processo é um pouquinho diferente, é um pouquinho mais lento pra começar, porque é pelo computador. Então vamos lá, vai começar. Eba, salvando. Tá indo. Tá rápido isso aqui hoje. Que ótimo, amei. Go live. Pronto. Boa tarde, vestibulindos do YouTube, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais uma live da quarentena da aprovação. Nossa série de lives pro vestibulinho da ETEC, pra você que tá em casa continuar com foco total nos seus estudos. Essa é a nossa 19ª live, o que significa que estamos chegando ao fim da quarentena da aprovação, mas vai ser uma live que vale muito a pena vocês acompanharem. Então não é uma live de conteúdo nem de estratégia, mas vai ser uma live para motivar todo mundo que quer passar na ETEC, para compartilhar muita coisa que eu aprendi ao longo da minha trajetória até passar na ETEC, que você pode usar também para conquistar a tua aprovação, porque é aquilo, né? O que eu fiz no meu dia a dia, na minha jornada até a aprovação, pode fazer muita diferença pra você também, assim como já fez pra muitas pessoas, tá bom? Então, só lembrando, gente, que a nossa quarentena da aprovação vai até o dia 8 de maio, então não são 20 lives exatamente, porque eu fiz uma live num sábado, né, que era uma live importante de acontecer, então serão 21 lives no total. Essa é a 19ª, temos mais 2 lives no caso, tá bom? Então, hoje eu vim compartilhar real mesmo, assim, tudo que eu fiz pra conseguir passar na ETEC, desde quando eu nem sabia direito o que era ETEC, até depois, por que eu quis passar na ETEC, enfim, tá? Então, todo mundo que quer passar na ETEC, mas tem alguma dúvida, se tá estudando do jeito certo, se não tá, vale a pena ficar nessa live até o final, de verdade, porque tudo que eu vou trazer aqui, apesar de serem experiências pessoais, tem metodologia nisso, tem muita coisa que eu fui desenvolvendo, aprendendo e que eu vou compartilhar com todo mundo aqui. Afinal de contas, qual é que é a função da quarentena da aprovação mesmo? Fazer com que o máximo possível de pessoas consigam aproveitar esse momento de quarentena e passem no vestibulinho. Inclusive, só um lembrete, antes de começar aqui, é sobre a Maratona ETEC, gente. A maratona está com inscrições abertas, tá? Então, olha só, quem não se inscreveu na maratona ainda, aqui no Instagram tem link na bio, aqui no Facebook tem um link passando aqui embaixo na telinha da live. Vou deixar o link também aqui fixado nos comentários, tá bom? Fixado não, né? Porque eu não consigo fixar link, mas eu vou deixar o link colocado aqui nos comentários porque fica mais fácil. Fica o link clicável, daí quem quiser copiar o link é mais fácil do que ter que digitar esse link que tá passando na tela, beleza? Então vamos lá, tô vendo que a galera já tá chegando por aqui, então bora começar, tá? E essa live, quem gosta, por exemplo, das experiências que eu conto no canal do Telegram, das tretas, dos dramas, dos aprendizados do meu canal do Telegram, eu sempre compartilho alguma coisa da minha vida pessoal e sempre tem uma moral por trás disso, né? É como se fosse um conto de fadas, só que é real mesmo. Então tem a história de tudo, mas sempre tem um aprendizado. Então quem gosta dos áudios do Telegram, com certeza vai gostar muito dessa live aqui também. É uma live que apesar de não ser uma matéria, de não ser uma técnica específica que eu vim trazer aqui pra vocês, ela faz muita diferença. É uma coisa que muita gente, inclusive, pergunta pra mim. Tem muita gente que pergunta, Lilian, mas como foi que você passou na ETEC? Mas em qual curso você passou na ETEC? Por que você quis fazer ETEC? Por que você fala tanto de ETEC? Que é uma coisa que muita gente me pergunta, todo dia alguém pergunta isso. É incrível, minha equipe responde os e-mails e aí sempre alguém pergunta sobre isso. Quando eu respondo os directs também, sempre tem alguma pergunta, né? Por que eu falo tanto de ETEC? Porque eu tenho essa paixão tão grande por ETEC.
Então hoje é o dia de descobrir tudo isso, tá? Eu vou tirar os comentários aqui no Instagram, porque eles ficam aparecendo na tela. E aí, primeiro, que eles sobrecarregam a live e fazem travar com mais frequência. E segundo, porque tiram o meu foco, gente. Eu sou pisciana com Lua e Vênus em Peixes. Então eu sou a pessoa mais distraída da face da Terra. E quando a gente sabe que a gente é distraída, a gente tem que tirar as distrações de perto, tá? Aqui no YouTube eles são mais discretos, mas ainda assim, quem tá no YouTube também, mantenha o hashtag foco no foco. Não vamos conversar e fazer perguntas durante a live, tá? Porque no final vocês vão poder fazer perguntas também, mesmo sendo uma live mais vida real, assim, mais do que uma live de matéria ou de algum conteúdo muito específico, beleza? Então é o seguinte, né? Primeiro ponto, que é uma pergunta frequente. Por que eu decidi fazer ETEC? E olha só, quem me acompanha há mais tempo sabe que eu fiz curso técnico na ETEC, mas quem me acompanha há menos tempo não sabe que eu fiz curso técnico na ETEC e por que eu fiz o curso técnico em vez do ensino médio. E olha só, eu soube da existência da ETEC quando eu estava no ensino fundamental. Não lembro exatamente qual ano, tá? Mas as minhas irmãs são bem mais velhas que eu, então as minhas irmãs fizeram ETEC. E aí eu soube que a ETEC existia e eu ficava pensando assim, que legal, né? Elas fazem ETEC, nossa, elas vão ter uma profissão muito antes de um monte de gente. E eu queria muito aquilo também, apesar de ter medo. Acho que todo mundo que tem um irmão mais velho, uma prima, um primo, pai, a mãe, alguém que já fez ETEC, tem um medo muito grande, porque a pressão sobre a gente que tem parente, familiar, amigo, próximo, vizinho que já fez ETEC é uma pressão muito maior. Porque você sente, poxa, se meu irmão passou, eu tenho que passar também, né? Então era uma coisa que eu sentia em mim, mas eu queria fazer ETEC. Só que o que aconteceu? Quando eu cheguei ao 9º ano, a minha professora de geografia do 9º ano, maravilhosa, Mariana, foi a melhor professora de geografia que eu tive no ensino fundamental, porque durante todo o ensino fundamental eu tive professores que nunca apareciam, ou então que trocavam a cada 2 meses, e a Mariana foi a única professora que realmente aguentou a minha turma, que eu estudava em escola pública, pra quem não sabe, e era uma escola horrível. Assim, os professores faziam o máximo que eles podiam, e a diretora também, só que era uma escola muito ruim. Então era uma escola que tinha passado no jornal, tinha passado no Fantástico, inclusive, um videozinho amador, sabe aqueles videozinhos curtos gravados de celular, da escola saindo fumaça. E passou no G1 essa escola, não por uma boa causa, mas sim porque os alunos do 8º ano, quando eu estava no 9º, né, então a turma mais nova que a minha, tentou atear fogo numa cadeira na sala de aula. E aí saiu como a escola que pegou fogo. Sem contar que teve uma época que teve pandemia de H1N1 e também a escola foi muito difamada, porque a escola não tinha álcool em gel, porque ela não tinha estrutura pra isso, a escola não tinha dinheiro pra isso. Era uma escola pública, era uma escola que era muito degradada pelos alunos constantemente, sabe? Então era difícil algum professor aguentar a minha turma, principalmente professores de matérias que a gente tem menos vezes na semana, por exemplo, geografia, ciências, enfim. Então acho que as únicas matérias que eu tive mesmo professor do 6º ano, assim, até o 9º, foram português e história. De resto, e acho que inglês. De resto, os professores mudavam o tempo todo porque eles não aguentavam a escola. Eles saíam muito rápido daquela escola e iam para alguma escola melhor. E isso gerou uma defasagem muito grande. Então eu estudei o ensino fundamental inteiro em escola pública. E eu lembro que no 9º ano, a professora Mariana chegou e falou: Lilian, você sabia que tem ensino médio na ETEC? E eu fiquei... Como assim? Porque as minhas irmãs tinham feito curso técnico na ETEC, né? E aí ela falou, sim, tem ensino médio na ETEC, minha filha vai fazer a prova. Eu falei, nossa, que legal. Aí eu fui lá pesquisar, né? Ensino médio na ETEC, freneticamente. E eu descobri que tinha mesmo ensino médio na ETEC, só que não tinha na minha cidade. Só tinha ensino médio nas ETECs de cidades vizinhas. E meus pais jamais me deixariam fazer ensino médio em ETEC de cidades vizinhas. Primeiro porque eles não tinham dinheiro para pagar transporte. Segundo porque eu era uma criança lerda. Então eles não me deixariam ir para outra cidade sozinha para fazer ensino médio na ETEC. Até porque, se eu não me engano, a cidade que tinha ficava a 2 cidades de distância. E aí eu teria que pegar muitos ônibus, estaria de casa muito cedo e ficaria fora de casa por muito tempo. Eles não teriam dinheiro para me pagar comida, etc. Então eu não poderia fazer ensino médio na ETEC. E aí isso me deixou com uma certa angústia, né? Tipo, nossa, eu não vou poder fazer ensino médio na ETEC. Mas eu coloquei na minha cabeça que em algum momento eu faria ETEC, independentemente de quando, que eu faria um curso técnico na ETEC. Então eu decidi que eu ia fazer o ensino médio numa escola boa, ainda que não fosse uma ETEC, né? E quais eram as opções na minha cidade de escolas boas? Então a ETEC da minha cidade só tinha curso técnico, e aí tinham as escolas particulares que eram absurdamente caras, e as escolas integrais, que as pessoas só conseguiam vaga se elas tivessem conhecidos na escola, sabe? Hoje em dia não é mais assim porque tem mais escolas integrais. Mas, quando eu terminei o fundamental, só tinha uma escola integral na minha cidade, se eu não me engano. Então, quem tinha conhecido conseguia vaga. Quem não tinha conhecido,
não conseguia, né? E a escola particular, ou você pagava absurdos pra você estudar, ou você conseguia uma bolsa. E aí eu decidi que eu ia conseguir uma bolsa. Então eu coloquei na minha cabeça, vou conseguir uma bolsa de estudos e depois, quando eu estiver no ensino médio, eu vou fazer um curso técnico na ETEC. E por que isso? Porque eu queria muito entrar na ETEC pra ter uma profissão, pra conseguir ter um aprendizado muito melhor. Eu via nas minhas irmãs o que a ETEC fazia com elas, o efeito positivo que tinha. Meu primo tinha feito curso técnico na ETEC também, então eu queria também, sabe? Eu queria ter todo aquele aprendizado que a ETEC ia me trazer, as experiências, enfim. E aí, por isso, então, eu coloquei na minha cabeça que eu ia conseguir uma bolsa de estudos. Eu consegui essa bolsa de estudos, foi um perrengue pra conseguir, mas isso é assunto pra um outro dia, porque senão eu perderia horas aqui contando essa treta. Mas eu consegui uma bolsa integral, porque eu só poderia estudar em escola particular se eu conseguisse uma bolsa integral, porque meus pais realmente não tinham dinheiro nem pra pagar a mensalidade parcial, sabe? Nem pra pagar metade da escola. Então eu tinha que conseguir uma bolsa integral e pronto. Era a opção que eu tinha. E na época, uma escola particular, o valor dela era muito mais alto do que o valor do salário médio, salário mínimo, na verdade. Então, eu tinha que dar um jeito. Era isso, né? Tinha que conseguir uma bolsa integral e ponto. Era a minha única opção, tá? Então, por isso que foi esse perrengue pra conseguir uma bolsa, mas eu consegui. E eu fui pra uma escola que era nova na minha cidade, mas ela era conhecida como uma escola que era puxada, né? E eu falei, cara, vamos ver agora no que vai dar. Então eu entrei nessa escola, eu lembro que eu já entrei meio atrasada na escola, porque o processo de conseguir bolsa na escola foi um pouco depois do início das aulas. Então imagina, pensa comigo aqui. A ser humana tinha estudado numa escola que não tinha base nenhuma, a ser humana era defasada, e a ser humana chegou numa escola depois que todo mundo já estava lá. E todo mundo que estava lá, ou era uma galera que tinha grana, né, porque os pais pagavam, ou era uma galera que tinha um desconto parcial, algumas pessoas eram bolsistas também, mas elas tinham vindo de outras escolas muito melhores que a minha, porque tinha escola pública na minha cidade que era a escola referência, mas a minha não era referência. A minha era referência da escola ruim, no fim das contas. Era a escola que todo mundo criticava, todo mundo tinha vergonha de dizer que estudava lá, sabe? Aquela típica escola que a gente fala assim, não estudo lá não. Onde você estuda? Então, não interessa onde eu estudo. Então, era basicamente isso. E aí, quando eu cheguei na minha escola do ensino médio, né, o que aconteceu? Eu percebi que eu não ia me dar muito bem, não. Porque logo no comecinho, quando eu cheguei, logo eu não conseguia acompanhar as aulas. Isso me deixou muito frustrada, porque na escola pública, como tudo era muito fácil, eu era vista como uma aluna boa. E na escola particular, quando eu cheguei, que era uma escola com ensino melhor, um ensino assim, nível ETEC, sabe? Os professores explicavam matéria e eu ficava assim, por dentro. Entendi vários nadas. Então eu ficava surtando nas aulas e eu tinha muita vergonha de levantar a mão e falar, professor, não entendi. Então eu dependi muito de explicações, às vezes, de colegas de classe pra eu conseguir entender alguma coisa, porque eu tinha vergonha. E quando eu consegui lidar melhor com a minha vergonha, eu não levantava a mão no meio da aula pra tirar a dúvida, nem quando o professor perguntava, tem dúvida? Eu ficava quietinha, assim. Aí no finalzinho, quando todo mundo já tinha ido embora, eu ia lá e perguntava pro professor. E muitas vezes, eu lembro até hoje, o professor de matemática, o Sidney, ele teve que me explicar a aula inteira de novo, porque eu não tinha entendido nem o começo. E aí no meio eu tinha me perdido já, porque eu não sabia nem o começo do conteúdo. Então o que aconteceu foi que eu cheguei numa escola em que os professores falavam em português e eu achava que eles estavam falando grego, porque eu não entendia nada que eles estavam ensinando. Isso foi me frustrando muito, sabe? E além disso, o que acontecia também, né? Tinha conteúdos que eu nunca tinha visto na vida e que eu deveria ter visto no ensino fundamental. Por exemplo, no ensino médio a gente começou a ter aula de biologia, né? E aí o professor esperava que todo mundo soubesse o que era, por exemplo, mitocôndria. E realmente todo mundo que saiu do 9º ano tem que saber o que é mitocôndria. Mas eu não sabia, gente, nunca tinham me ensinado. Ou então todo mundo tem que saber o que era membrana plasmática, ou envoltório nuclear, célula eucarionte. E eu não sabia isso também, sabe? Então eu ficava muito frustrada porque eu não tinha aprendido aquilo na escola. E quando eu terminei o fundamental, a internet não era esse mundo acessível que é hoje. Então eu tinha muita dificuldade em todas as matérias possíveis e imagináveis. Eu só era realmente boa em português. E eu conseguia me sair muito bem em história. Mas eu lembro que biologia, que era uma matéria que eu tinha começado a gostar, eu amava a explicação do professor, eu amava o jeito como a aula fluía. Teve a primeira prova, eu me dediquei muito pra aquela prova. Eu fiz a prova e pensei, cara, eu vou arrasar. Eu tirei 3. Sim, 3. A pior nota da minha existência. Eu lembro que no ensino fundamental eu só era realmente péssima em educação física, porque eu odiava educação física. Então eu ficava sentada a educação física inteira pensando na vida, sabe? Ou então eu falava, ai professora, eu tô com dor de cabeça, eu tô com cólica. Mas assim, nas matérias eu nunca tinha ido tão mal. Aí eu tirei 3.
E, cara, eu tinha uma bolsa integral, né? Eu não queria perder minha bolsa e ter que ir pra alguma escola ruim, porque a ETEC não tinha ensino médio, então não tinha como eu ir pro ensino médio na ETEC. Pra vocês terem uma noção, só passou a ter ensino médio na ETEC da minha cidade quando eu tava, se eu não me engano, indo do 2º pro 3º ano do ensino médio. Até então, não tinha, tá? Por isso que eu não fui pro ensino médio da ETEC. Mas eu não queria ter que ir pra uma escola estadual ruim, eu não queria ter que ter um ensino defasado de novo. Eu queria muito ter um ensino bom. Então eu pensei, eu vou estudar mais, né? É o que todo mundo pensa quando vai mal. Eu vou estudar mais. Foi isso que eu coloquei na minha cabeça. Quando eu entrei, na verdade, na escola, eu já tinha começado a estudar mais que o normal, pra conseguir acompanhar o ritmo, mas ainda assim não dava certo. Eu comecei a estudar muito mais. Então eu entrei numa rotina de estudos em que eu estudava, juro por Deus, gente, sério, que eu estudava mais de 10 horas por dia. Isso sem contar os dias que eu estudava 12, 14 horas. É por isso que hoje eu falo que não vale a pena estudar tanto, e eu vou te dizer o porquê. Então o que acontecia? Só tomar água rapidinho aqui antes que eu fique rouca, né? Não adianta, gente. Todas as lives eu tenho que tomar água depois de uns 10 minutos falando, porque senão eu fico rouca mesmo. Mas olha só, então basicamente eu comecei a estudar muito. Eu lembro que eu entrava na escola por volta de 7 a 7h30, eu acho que era 7h30 o horário que eu entrava, e saía 1h da tarde. E eu pegava 2 ônibus pra ir, 2 ônibus pra voltar. Na ida eles eram bem cheios, na volta eu tinha um truque que fazia eu pegar um ônibus um pouco mais vazio, que era ir até um ponto de ônibus bem mais distante, eu andava às vezes umas 8 quadras mais ou menos, pra conseguir pegar um ônibus vazio. Por quê? Porque tinha uma outra escola, que é uma escola muito grande, muito conhecida, que tem em todas as cidades possíveis, e que eu não vou citar o nome, que ficava antes da minha, né? Então o ônibus passava antes lá, e o pessoal dessa escola tinha um certo bullyingzinho com o pessoal da minha escola, porque a minha escola era nova na cidade. Então eu andava bastante pra conseguir pegar um ônibus mais vazio quando eu saía. Então assim, eu ficava em dias normais, né, na escola de 7h30 ali até 1h da tarde. Daí eu ia pra casa estudando no ônibus, chegava em casa, almoçava, comia alguma coisa, ia estudar um pouco mais e só parava de noite. E tinha outros dias em que a gente tinha aula de reforço na escola. E como eu tava indo mal, eu precisava participar da aula de reforço. Então eu ficava na escola de 7h30 até 1h. Daí depois tinha uma pausa, assim, entre a hora da aula normal e a hora da aula de reforço. Então, por exemplo, a gente saiu 1h, o reforço começava às 2h30. Que era pra ter um tempinho pra almoçar, né? Então, pra gente que levava almoço, algumas pessoas compravam comida na escola e assim por diante. Eu sempre levava um lanche, eu comia escondido de quase todo mundo, porque eu achava o meu lanche muito pobrinho. Então, eu comia na escada escondida. Eu lembro que não podia ficar na escada, mas a inspetora me deixava ficar na escada, porque ela entendia o porquê que eu ficava na escada, que era pra meio que me esconder, assim, de todo mundo, que eu ficava com vergonha. Que o pessoal levava um super lanche, sabe? Comprava lanche na cantina e eu ficava lá com os meus biscoitos com manteiga, né? Então, eu lembro que eu comia super rápido e aí depois eu voltava a estudar. Então, até na pausa entre uma aula e outra eu estudava. Daí ficava na aula de reforço, que normalmente era até umas 4. Às vezes ficava na biblioteca da escola até a diretora falar que era hora de ir embora, porque tinha que fechar a escola, eu acho que 6h da tarde, se eu não me engano, porque de noite funcionava uma faculdade no prédio da minha escola. Que a escola e a faculdade tinham meio que uma parceria, eram do mesmo dono. Então por isso eu só saía da escola quando eu realmente tinha que ir embora, sabe? Senão eu ficaria lá até de noite mesmo. E aí eu ficava na escola estudando, fazendo os trabalhos, fazendo a lição de casa e estudando mais. Mesmo quando eu não tinha trabalho pra fazer, eu continuava estudando de casa, porque aí eu ia pra casa pra estudar. Mas ainda assim eu preferia ficar na escola estudando, porque meus pais poderiam me dar bronca se eu ficasse em casa estudando tanto assim. Então na escola eles não iam ver que eu tava lá descabelada estudando, sabe? Então eu estudava muito. O que começou a acontecer? Eu comecei a perceber que não adiantava eu estudar muito. Eu emagreci pra caramba. E eu sei que tem muita gente que fala, nossa, que legal, emagreceu. Gente, emagrecer não é legal quando você emagrece porque tá ficando doente, tá? E foi o que aconteceu comigo. Eu só estudava, basicamente. Então eu não tinha tempo pra minha família, eu não tinha tempo pros meus amigos. Eu lembro até hoje de um caso, essa é boa, de uma situação, quando eu tava no primeiro ano da escola, que uma amiga minha, que era muito minha amiga, da 2ª série até o 9º ano, me chamou, ela veio na minha casa e me chamou pra gente ir num culto da igreja dela, numa confraternização que ia ter. E ficava assim, a 5 minutos da minha casa. E eu falei, eu não posso, porque eu tenho que estudar. E ela, nossa, você só estuda, né? E essa menina, desde então, ela parou de falar comigo, porque eu meio que abri mão de todo mundo só pra estudar, sabe? Daí tinha uma outra amiga minha, a Jéssica, minha melhor amiga, na verdade, teve o aniversário dela, de 15 anos, e eu fui no aniversário dela, porque ela era muito importante pra mim, pô, melhor amiga, né?
E eu fiquei menos de meia hora, eu inventei uma desculpa qualquer e eu fui embora porque eu tinha que estudar de noite. Eu coloquei na minha cabeça que eu precisava me acabar de estudar para que eu conseguisse ter um desempenho bom na escola. Só que quando eu comecei a ver que tava só me prejudicando isso, que eu não conseguia estar com os meus amigos, se eu quisesse ver uma série, por exemplo, lembro que na época eu gostava muito de Gossip Girl e de Pretty Little Liars. Nossa, eu amava essas séries, mas eu não podia ver porque eu tinha que estudar e estudar e estudar e continuar estudando. E não era que ninguém me forçava, era porque eu achava que era o que eu tinha que fazer. Então sim, eu fui daquelas pessoas que falavam, hoje eu estudei 12 horas. E achava que isso era produtividade. Não é, gente. Isso é praticamente você se matar aos poucos, sabe? Porque eu nem conseguia aprender de verdade aquele conteúdo. Eu só ficava ali colocando, injetando informação na minha cabeça. Eu comecei a perceber que eu acumulava muita informação, mas eu não conseguia aprender de verdade aquilo tudo, entende? Não sei se mais alguém já passou por isso, mas era o que eu fazia. Então eu vi que isso não dava certo, né? Eu percebi que não dava certo. E aí eu mudei a estratégia, virei o jogo, comecei a pesquisar estratégias. E é muito legal dizer isso, porque na época eu não era muito boa em inglês. E estratégia de estudos, quando você vai estudar neurociência e afins, isso basicamente até hoje tem muito mais conteúdo em inglês do que em português. E antes só tinha em inglês mesmo. Então eu tinha que ler artigos em inglês para estudar o que funcionava, entender o que funcionava. E com isso eu fui vendo quais estratégias davam certo, quais não davam, quais davam resultado na escola, quais não davam. Fui criando algumas também, o que foi um processo muito legal pra mim, porque eu lá no alto dos meus 15 anos criando técnicas de estudos. E isso foi começando a trazer mais resultado pra mim. Por quê? Porque da pessoa que estudava 12 horas, eu consegui cair pra 6 horas, depois pra 4 horas. E depois, quando eu me dei conta, eu estudava basicamente enquanto eu estava na escola e depois um tempo muito mais curto em casa. Então, às vezes, eu só precisava de 2 horinhas pra aprender o conteúdo e não de 12, sabe? Ou até mesmo menos. Dependendo da matéria, em menos de 1 hora eu conseguia absorver a informação, fazer o meu estudo ativo. Foi aí que eu descobri o estudo ativo, inclusive, e entendi como isso funcionava. Então, foi todo um processo, né? Eu consegui reduzir o tempo que eu passava estudando e eu comecei a ter muito resultado. Do nada eu passei da pessoa que tirou 3 pra pessoa que tirou 10. Foi até engraçado que na prova que eu tirei 10 em biologia, a mesma matéria que eu tinha tirado 3, o professor chegou e entregou a prova de todo mundo e não entregou a minha. Aí eu falei, professor Thiago, acho que teve algum problema. Minha prova não tá aqui. Aí ele, calma, Lilian. Foi muito engraçado isso. Daí ele foi na lousa, né? Aí ele pegou uma prova assim na mão dele e falou, gente, hoje eu quero fazer a correção da prova com a prova de uma aluna aqui na minha mão. Aí eu vou pegar a prova dela e eu vou corrigir com as respostas dela. E não com as respostas que eu criei pro gabarito. Aí eu falei, meu Deus, quem será que foi essa pessoa que gabaritou a prova? Daí ele foi preenchendo, né, as respostas na lousa e eu via, peraí, mas fui eu que escrevi isso. Aí a próxima, mas também fui eu que escrevi isso. Fui eu que escrevi isso. Mas essa resposta foi minha. E aí ele me chamou depois e falou, parabéns, Lilian, você conseguiu tirar 10 na prova. Nem parece que foi a mesma pessoa que tirou 3 na primeira prova de biologia. E, gente do céu, eu me segurei pra não chorar. Sabe quando você fala, ai, caiu um cisco no meu olho? Foi isso. Porque foi um negócio mágico. Eu era péssima na matéria, que eu gostava, inclusive. Porque quando eu entrei na escola e vi o jeito como ele explicava, eu comecei a amar aquela matéria com todas as minhas forças. Tanto que depois entrei na faculdade de biologia, né? E tirar 10 pra mim foi um negócio incrível, principalmente sabendo que o que me fez tirar 10 não foi estudar 12 horas por dia, foi entender o que eu precisava estudar, foi entender o que fazia sentido, foi realmente colocar em prática o que era importante, sabe? Aí você pode dizer, tá bom, isso te ajudou muito na escola, mas e na ETEC, minha filha? E é o seguinte, você lembra, né, que eu falei que eu descobri no 9º ano que tinha ensino médio na ETEC, mas que eu não podia fazer porque não tinha na minha cidade. E coloquei na minha jovem cabecinha que eu ia fazer ETEC em algum momento. Pois é, quando eu entrei no 2º ano, eu soube que eu poderia fazer ETEC no 2º ano do ensino médio. Poderia fazer curso técnico, que era a opção que eles disponibilizavam para quem estava no 2º ano do ensino médio. E aí eu falei, é agora, a minha hora é agora. Só que tem um pequeno problema, né? Acho que todo mundo sabe que quando eles divulgam o vestibulinho, é porque tá faltando muito pouco pro vestibulinho já. Por isso que eu falo, estudem antes. Porque se você deixar pra estudar quando as inscrições começarem, meu anjo, o que vai acontecer é que você vai demorar muito mais para que você consiga a tua aprovação. Pode ser que você não consiga a tua aprovação, porque eles divulgam as datas já perto da prova. É um processo seletivo muito rápido, não é nem culpa deles, né? É porque como a ETEC é uma parceria entre o estado de São Paulo, que entra, por exemplo, com a estrutura, e o Centro Paula Souza, que entra com o ensino, a qualidade tecnológica e tudo mais, eles têm várias licitações, sabe? Processos para definir qual empresa, por exemplo, que eles vão comprar o papel que vai fazer a prova. Então é um processo lento, e aí quando eles conseguem divulgar o processo seletivo do vestibulinho, normalmente falta um mês, assim, no máximo 2, pra prova acontecer, tá?
Então, basicamente, é importante que você... Como é que fala? Que você comece antes a estudar, né? E aí quando eu vi que teria o vestibulinho, eu pensei, meu Deus, eu vou fazer o vestibulinho, mas eu não me sentia pronta, mesmo tendo melhorado tanto na escola. Essa é uma coisa que muita gente me fala, inclusive, Lia, eu não me sinto pronta. Aqui vou te contar um segredo, ninguém se sente pronto 100% pra prova, tá? É sério, eu não me sentia pronta mesmo eu tendo criado toda uma estrutura pro meu estudo, uma estrutura que facilitava muito, né? Porque enquanto eu só pesquisava estratégias, tudo parecia muito incompleto, sabe? E aí todo dia eu tinha que pensar no que eu ia fazer. E aí quando eu criei uma estratégia pra mim, ficou muito mais fácil. Inclusive, é uma estratégia que eu não tirei só da minha cabeça, é tudo baseado em centenas de pesquisas, de artigos de neurociência, de psicoaprendizagem, enfim. Então são várias áreas do conhecimento que levam a todo esse conhecimento. E aí eu criei algumas técnicas com alguns nomes malucos pra lembrar com mais facilidade, que me ajudaram a ter um desempenho bom na escola e na ETEC. Porque aí quando chegou a época do vestibulinho, eu sabia que eu tinha que estudar todo o conteúdo do fundamental, né? Porque quando a gente tá no ensino médio, a gente tá aprendendo coisas diferentes já. Não são os conteúdos do fundamental, sabe? São coisas mais aprofundadas, enfim, né? Alguns assuntos que você nunca viu antes. Então eu pensei, mano do céu, como é que eu vou estudar tudo do fundamental em 2 meses? Não tinha como fazer isso, sabe? Então eu pensei, tá, primeiro eu vou ter que descobrir o que mais cai na prova. E foi assim que nasceu o mapeamento do vestibulinho da ETEC há aproximadamente 7 anos atrás. Então, 8, na verdade, 7 a 8 anos atrás, por aí. Foi quando eu criei o mapeamento da prova pela primeira vez, pra conseguir entender quais assuntos que eu tinha que estudar, quais assuntos que a ETEC realmente cobrava. Porque não fazia sentido eu estudar tudo do fundamental, sendo que eu sabia que a prova tinha 50 questões, né? Que não ia dar certo eu estudar todas aqueles centenas de assuntos, porque se você pegar tudo que foi ensinado no fundamental inteiro, você vai ver que são mais de 1000 conteúdos, na verdade, não são nem centenas, são milhares, não daria certo estudar tudo aquilo em pouco tempo. E também porque, assim como qualquer pessoa, eu tinha uma vida, né, acontecendo, eu tinha parado de focar só no estudo, então eu tinha começado a enxergar que existia um mundo ao meu redor, então eu tinha que estudar pra escola, tinha os trabalhos da escola também, claro, né, porque no ensino médio principalmente a gente tem muito trabalho pra entregar na escola, eu tinha algumas feiras pra organizar na escola, minha escola tinha feira cultural, feira de ciências, tudo aquilo pra gente se desenvolver como pessoa também, sabe? É uma escola que segue muito, inclusive, o jeito do aprendizado da ETEC. Então eu dei muita sorte, de verdade, de conhecer essa escola, de conseguir uma bolsa lá. Assim, a bolsa foi o meu esforço mesmo, né? Porque todo o meu esforço no 9º ano, no fundamental, me levou a ser bolsista. Mas eu tive sorte de saber que existia essa escola. E eu sou muito grata pela mesma professora do 9º ano que falou da ETEC, que ela comentou: sabia que eu tenho uma aluna de uma outra escola que conseguiu uma bolsa naquela escola particular nova que tem? E aí que eu me interessei em saber. Mas, basicamente, então, o que aconteceu foi que eu peguei as técnicas que eu estava usando para a escola e aí eu meio que reformulei para adaptar isso tudo pro vestibulinho. Então eu coloquei o mapeamento, eu coloquei a ordem do conteúdo que eu tinha que estudar, mesmo sendo algumas coisas que eu já tinha visto antes também, para que eu conseguisse aprender de verdade aquele assunto, sem que eu precisasse passar muitas horas estudando. Por quê? Porque eu já sabia que estudar 12 horas por dia não funcionava, e também porque eu tinha pouco tempo disponível, né? Então, assim, eu tinha as coisas da escola, tinha a tarefa doméstica de casa, que eu acho que todo mundo ajuda, os pais em casa, se não ajuda, deveria ajudar, né? Porque você não mora numa pensão, você mora na casa dos seus pais, e você tem a obrigação de ajudar também, pelo menos varrendo a casa. Fica aí a bronca, acho que as mães vão me apoiar nesse momento. Então, tinha várias coisas que todo mundo tem pra fazer. Todo adolescente tem muita coisa na vida, e a gente na adolescência tem um problema que é achar que a gente não tem tempo. Então eu precisava estudar nesse não tempo que eu tinha. Então eu fui criando novas estratégias e eu criei um método, basicamente, que me fez passar na ETEC. Então eu saí daquela pessoa que tinha muitas dificuldades, eu, por exemplo, era péssima em exatas, eu não conseguia aprender nem o básico de matemática, eu passei o fundamental inteiro sem saber fazer uma regra de 3. Gente, hoje eu olho pra regra de 3 e começo a rir da cara dela, porque é muito fácil, mas eu no fundamental não sabia o que era uma regra de 3. Eu cheguei no ensino médio e quando o Sidney, que era meu professor de matemática, que eu acho incrível, ele é um cara fantástico, falava regra de 3, eu ficava, what? Onde nasceu isso? Pra que serve? Como funciona? Do que se alimenta? O que é regra de 3, meu anjo? Eu não sabia mesmo, gente, real. Acho que tem gente que não sabe também, vai se identificar com isso, né? Porque eu tive uma defasagem realmente muito grande. Então eu tinha muita dificuldade e eu superei isso com essas técnicas que me fizeram aprender melhor, sabe? Como o mapeamento, o estudo ativo, né? Porque antes eu era muito passiva no meu estudo. Eu só anotava tudo e achava que eu tava estudando. Ou então eu copiava todas as perguntas e achava que isso era ótimo. E não era, na verdade, né? Então eu era aquela pessoa que não tinha um estudo ativo de verdade, eu passei a ter, e assim eu consegui superar tudo isso. Então, acabei desenvolvendo um método
quando eu era adolescente, e aí depois eu fui, claro, melhorando esse método. Então quando eu entrei na faculdade de biologia, eu melhorei esse método, no jornalismo também melhorei esse método, formações internacionais que eu faço também, que me ajudaram a melhorar esse método, para que ele seja realmente eficaz, não só pra mim, mas pra centenas de pessoas, sabe? Então, nossa, foi uma coisa muito boa que aconteceu na minha vida mesmo. E aí quando eu passei na ETEC, eu vou ser bem sincera, eu lembro quando eu fui fazer a prova, várias amigas minhas também fizeram. Então minha melhor amiga fez a prova, o menino que ela namorava na época também fez, acho que mais uns 4 amigos dele, algumas colegas minhas do fundamental tinham feito, amigas minhas do colégio do ensino médio também tinham feito. E aí eu lembro que todo mundo se matava muito de estudar, e eu estudei do meu jeito ali, sabe? Em menos tempo, com menos esforço, e eu consegui ser aprovada em 4º lugar. E uma pérola, né, que eu só passei em 4º lugar porque eu errei uma questão no gabarito, gente. Só uma coisa, eu não conferi o gabarito logo de início. Eu só conferi o gabarito depois que eu vi que eu tinha sido aprovada. Porque eu não queria ficar ansiosa esperando o resultado. Mas eu lembro que quando eu olhei o gabarito eu comecei a rir, porque eu passei uma questão errada pro gabarito. E aí, em vez de ficar em 2º ou 1º lugar por causa de um ponto, eu fiquei em 4º. Mas tudo bem, eu aceito o 4º lugar também, porque eu queria o top 10 de aprovados, então 4º lugar tá ótimo, né? E aí eu lembro quando eu passei, eu não fiquei surpresa, porque eu sabia, durante a prova, respondendo a prova, que eu tinha seguido o caminho certo, que eu tinha feito o que estava certo. A gente tem uma segurança maior quando a gente segue um método estruturado para estudar pro vestibulinho da ETEC, sabe? Foi diferente de quando eu tinha feito provas de bolsa no 9º ano e ficava, meu Deus, como será que eu me saí? Então, eu realmente fui ver a lista de classificação e de convocação da ETEC só pra saber em qual classificação eu tinha qualificado e quando eu deveria levar os documentos. Mas eu meio que já sabia dentro de mim, assim, que eu tinha sido aprovada, porque eu sabia que eu tinha feito o que era necessário pra isso. Eu tinha feito o meu melhor durante toda a minha jornada de estudos. Não teve um dia que eu deixei alguma coisa me abalar e não fazer o que fosse necessário, sabe? E eu me tornei, na verdade, né? Eu não nasci sendo a pessoa que é resiliente e fala, não, eu vou fazer isso independentemente do que tenha que fazer. Eu me tornei essa pessoa, na verdade, enquanto eu fui descobrindo como estudar do jeito certo, na verdade. E aí quando eu passei eu fiquei muito feliz, sabe? Não surpresa, mas muito feliz mesmo. Porque eu sabia que era um passo muito grande na minha vida. Eu sabia que entrar na ETEC ia mudar o jogo. Por quê? Primeiro porque eu aprendi muitas coisas diferentes. Eu tinha plena consciência de que ainda que eu não ficasse até o final do curso técnico, eu ia aprender muita coisa. Eu até me desempenhei melhor nos vestibulares depois, e realmente foi o que aconteceu. Teve muita coisa de biologia que eu aprendi na ETEC. Pra quem não sabe, eu fiz curso técnico de farmácia. E aí quando eu quis prestar o vestibular pra biologia marinha na Unesp, e eu fui respondendo questões do vestibular e eu vi que eu tinha aprendido muita coisa na ETEC, eu fiquei muito feliz por isso, sabe? Porque a ETEC ajudou em muitas formas, me ajudou a me desenvolver melhor também, a apresentar trabalhos com muito mais facilidade, a fazer trabalhos pra faculdade, trabalhos acadêmicos, enfim. Então é um aprendizado muito grande, eu não conheço nenhuma pessoa que tenha passado pela ETEC e não teve uma mudança muito grande na vida, sabe? Ainda que não seja uma mudança de profissão, por exemplo, uma mudança de conseguir um emprego, mas uma mudança por dentro, pelo menos, que pra mim é uma mudança incrível também. Claro que a maioria consegue emprego na área, né? Quem busca emprego na área, claro. Então, tem uma amiga minha que ela fez farmácia também na ETEC, hoje em dia ela faz faculdade de farmácia e ela consegue os melhores estágios de farmácia. Sério, gente, ela conseguiu, no intervalo de pouco tempo na faculdade dela, os melhores estágios que alguém pode ter, sabe? Isso é muito massa. Então, assim, eu sabia que eu ia mudar muita coisa na minha vida, né? E por isso que eu fiquei tão feliz quando eu passei na ETEC, sabe? Então, basicamente, foi uma conquista muito grande pra mim. Uma das minhas, posso dizer que uma das minhas primeiras conquistas como estudante. Claro, conseguir uma bolsa de estudos foi muito bom também, mas entrar na ETEC foi uma coisa melhor ainda, porque eu tinha feito ali toda uma jornada, né, dos meus estudos, então foi uma coisa que me trouxe muita felicidade mesmo, uma gratidão muito grande por ter passado. Meus pais estavam muito orgulhosos de mim, vocês não têm ideia. Eu lembro que quando eu passei, eu olhei de madrugada a lista de classificação, que sempre sai meia-noite, eu fiquei, passei, mano! Em 4º lugar, tipo, esfregando na cara das pessoas. Daí eu lembro que as minhas amigas também ficaram muito felizes, mesmo as que não passaram na ETEC. Então, nossa, foi muito gratificante de verdade mesmo, sabe? Não foi uma coisa tipo, ai, tô felizinha. Não, eu fiquei feliz real. Tanto que quando eu fui fazer a matrícula, eu tava tremendo, assim, gente, de entrar na ETEC, de ver todo aquele universo que eu ia ter ali ao meu dispor. Então foi muito feliz mesmo. E é por isso que eu fico tão feliz quando eu vejo cada aluno meu da ETEC Power sendo aprovado, quando eu vejo pessoas que me acompanham sendo aprovadas. Porque quando alguém compartilha a aprovação comigo, eu sinto a mesma sensação de quando eu fui aprovada. Às vezes eu não demonstro isso pela minha expressão, né? Quando alguém me fala que passou, porque eu sempre tô empolgada com o assunto que eu tô falando também.
mas é uma alegria muito grande mesmo, porque eu sei que a ETEC muda vidas. Não é só uma escola técnica, é uma escola de transformação de pessoas, que eu falo. Porque as pessoas entram na ETEC e saem com mais conhecimento, elas saem de lá, muitas delas com emprego, com estágio, com chance de estudar no exterior, enfim. Então é uma coisa que é muito grande, por isso que eu falo tanto de ETEC. Inclusive, muita gente pergunta pra mim justamente isso, né? Por que eu falo de ETEC? Como eu comecei a fazer isso? Só um minuto que eu vou tomar água aqui, tá? Galera do YouTube, mantenha o foco. E depois a gente responde as perguntas. Ixi, gente, o Theo começou a como é que fala? Arranhar a porta. Acho que essa criança tá querendo entrar. O Theo, pra quem não sabe, é meu cachorro, gente. O que você quer, neném? Eita, neném, vem. Fica aqui, vai. Então, olha só. Que, pra quem tá aqui no Instagram, dá pra eu virar um pouquinho a tela? Acho que ele aparece, né? Aqui. Só a cabeça da criança. A cabeça e o rabinho dele. Mas enfim, gente. Então, basicamente, esqueci até o que eu tava falando, né? Entrei na ETEC e muita gente começou a pedir pra mim informações sobre como foi que eu tinha passado na ETEC, porque muitas pessoas que tinham estudado mais que eu não tinham conseguido ser aprovadas. E a galera tinha aquela dúvida: como foi que você conseguiu ser aprovado na ETEC? E também, porque quando eu terminei o ensino médio, aquilo, né, gente? Todo mundo que quer ter uma carreira tradicional e tudo mais, termina o ensino médio e faz o quê? Presta vestibular. Foi o que eu fiz também. Então eu prestei vestibular, mais de um vestibular, e eu passei em todos que eu prestei. Hoje em dia eu tenho mais de 10 aprovações, eu sempre perco as contas, porque tem algumas aprovações que eu nem considero muito, mas são algumas universidades públicas, algumas bolsas integrais em particulares, bolsas parciais, primeiro lugar, enfim. Então eu considero as maiores, assim, sabe? As que eu só passei por passar eu nem levo muito em consideração, não. Mas, basicamente, então, né, eu terminei o ensino médio, prestei vestibular, passei em várias faculdades de uma vez só, e a galera ficou meio, como assim? Então, pessoas que estudaram comigo, tinham tido aulas com os mesmos professores que eu e que não tinham passado, me perguntavam: Li, como foi que você conseguiu passar? O que foi que você fez? Qual a mágica, né? Qual o truque que você usou pra isso? Porque a galera achava que era um truque de mágica, gente, que eu tinha feito. E pessoas do fundamental, familiares, vizinhos, todo mundo queria saber o que tinha acontecido. Eu lembro que o moço da papelaria que eu ia perguntou o que eu tinha feito, porque o sobrinho dele queria prestar vestibular também. Foi muito engraçado. Mas assim, depois que eu passei na ETEC, e principalmente depois que eu passei no vestibular, muita gente me pedia ajuda. Então, minhas amigas, parentes, eu lembro até do meu primo é pai da minha prima, então imagina, ele é muito mais velho que eu, minha prima tem a minha idade. E ele tinha terminado o ensino médio dele no ano que eu nasci. Então, mais de 20 anos atrás, né? Quase 25 anos atrás, na verdade. E acho que ele terminou antes de eu nascer. A real é essa. E ele decidiu que ele queria fazer o Enem, porque ele queria fazer faculdade, porque ele nunca tinha feito faculdade e tal. E ele pediu: Li, me ajuda, o que eu posso fazer? Eu praticamente prestei uma consultoria pra ele. A gente parou alguns dias pra ver o que ele podia fazer, como ele podia melhorar nos estudos dele.